A forma mais precisa, mais fidedigna de monitorar a pressão arterial de um paciente, canino ou felino, é de forma invasiva. E como ela é feita? Eu te conto tudo nesse vídeo, vem comigo e não sai daí. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Aferir a pressão arterial do paciente de forma invasiva, o que nós também chamamos de pressão direta, é com certeza a forma que fornece os valores mais fidedignos. Por isso, ela é considerada padrão ouro em termos de monitoração de pressão arterial. Para aferir a pressão de forma invasiva, nós precisamos fazer a cateterização arterial, ou seja, introduzir um catéter em uma artéria. É diferente de quando nós fazemos a cateterização venosa para que o paciente possa receber a fluidoterapia, receber o soro, por exemplo. Aqui nós introduzimos esse catéter em uma artéria, geralmente na artéria podal. A cateterização arterial é bem mais complexa do que a venosa. Quando a gente vai introduzir um catéter na veia do paciente, a gente faz o garrote, que nada mais é do que uma pressão acima do local que vai ser acessado. Isso faz com que aquela veia fique saltada, permitindo que a gente consiga sentir a veia e às vezes até mesmo conseguimos visualizar facilmente essa veia. Já com a artéria não é possível fazer o garrote, a gente tem apenas que sentir o pulso ali daquela artéria. Sem contar que ela também fica mais profunda do que a veia. É claro que não é possível fazer então essa cateterização arterial com o paciente acordado. O animal que vai passar por esse procedimento de monitoração invasiva da pressão arterial certamente estará anestesiado. Existem basicamente duas formas de aferir a pressão arterial de forma invasiva: com o próprio monitor multiparamétrico ou então utilizando um manômetro de pressão. O mais confiável é através do monitor multiparamétrico. Lembrando que nem todo monitor tem esse módulo habilitado de pressão invasiva, então precisa ser um monitor que tenha esse módulo da pressão invasiva habilitado. Explicando de uma forma bem simples, nós vamos conectar então esse catéter que está ali na artéria do paciente a um circuito, e esse circuito vai se conectar ao monitor multiparamétrico. E aí o monitor vai fazer, digitalmente, ele vai fazer todas as pressões, vai aferir a pressão sistólica, diastólica e a média. Esse é o padrão ouro, é a forma mais fiel, a melhor forma possível de avaliar, de monitorar a pressão arterial. Só que nem sempre nós temos disponível um monitor multiparamétrico com a pressão invasiva habilitada. Nós sabemos que esses monitores também custam muito mais caro. Então, alternativamente, a gente pode avaliar a pressão arterial de forma invasiva com um método, com um sistema que é bem mais barato e bem simples, e também bastante confiável, utilizando um manômetro de pressão arterial. Eu vou tentar explicar de forma simples como que funciona esse circuito, esse sistema que a gente monta, ele não vem pronto, então a gente tem que montar esse sistema. Então o paciente vai estar ali com o catéter em uma artéria, e nesse catéter a gente vai conectar um extensor de equipo. Esse extensor de equipo vai estar preenchido com solução heparinizada para que não haja coagulação, para não ter problema de coagular o sangue ali dentro do extensor e dentro do catéter. E aí a gente conecta isso a uma torneira de 3 vias e depois a gente conecta uma outra parte do extensor. E nessa outra parte vai ter apenas ar, então não vai ter líquido ali dentro. E aí, por fim, isso vai conectado ao manômetro. Quando a gente abre a torneira de 3 vias e permite que o fluxo siga da direção da artéria do paciente para o manômetro, a gente vai observar que o manômetro vai começar a se movimentar, porque a própria pressão arterial do paciente vai fazer essa movimentação. Então é a própria pressão arterial do paciente que vai fazer com que o manômetro se movimente,
Por quê? O sangue arterial, como ele tem a pressão, uma pressão bastante alta, ele vai querer invadir o catéter, vai querer invadir esse extensor que está preenchido com solução heparinizada. E quando ele se movimenta em direção a esse extensor, ele empurra também essa coluna de ar que tem lá na ponta, e isso faz com que o manômetro se movimente, correspondendo mais ou menos à pressão sistólica e diastólica. Só que nesse sistema a gente não vai avaliar, não vai considerar a pressão sistólica e a diastólica, a gente considera apenas a pressão média. E qual que seria a pressão média do paciente? Seria a metade do curso ali de onde está se movimentando o ponteiro do manômetro. Então, por exemplo, o paciente que está movimentando o ponteiro entre o 100 e o 120, então a pressão média é 110. Então, por limitações desse sistema, a gente não pode considerar a pressão nem a sistólica e nem a diastólica. Como expliquei, a gente considera apenas a pressão média, mas já fornece um valor muito importante para a gente de monitoração durante uma cirurgia, durante uma anestesia e de uma forma muito simples e muito barata. Em ambos os sistemas, seja com o monitor multiparamétrico ou com o manômetro, nós precisamos zerar o sistema, digamos assim, zerar a coluna de ar na altura do coração. Então a coluna de ar que está presente ali no sistema deve ficar sempre na altura da base do coração desse paciente, para que a gente não faça uma leitura errada, não tenha valores irreais de pressão. Quando a gente faz a cateterização arterial do paciente, então a gente coloca esse catéter ali na artéria do paciente, geralmente a gente coloca também uma torneira de 3 vias, porque esse é um local que a gente pode fazer de forma muito fácil coletas de sangue arterial para hemogasometria. Então a gente pode utilizar esse sistema para fazer a pressão arterial e também tem um ponto de acesso fácil ao sangue arterial, né, para coletas de sangue arterial para fazer hemogasometria. Como você pode ver, a pressão arterial invasiva é muito mais complexa, é muito mais trabalhosa do que a pressão arterial não invasiva. É por isso que ela não é utilizada no cotidiano, no dia a dia, nas cirurgias eletivas. Geralmente a gente vai pegar a pressão, fazer a pressão invasiva de um paciente muito crítico ou um paciente com uma cirurgia muito extensa, animais que estão em terapia intensiva ou até mesmo para pesquisa, que aí a gente precisa de valores precisos, valores muito reais, muito fidedignos. Aí a nível de pesquisa a gente utiliza a pressão invasiva, mas no dia a dia a gente utiliza a pressão não invasiva. Se você quer saber como funciona a pressão arterial não invasiva, assiste a esse vídeo aqui depois, pois eu já expliquei tudo bem direitinho. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas curiosidades, não esquece de deixar o seu like e clique no gostei antes de ir embora. E se você quer receber semanalmente vídeos novos como esse de hoje, clica agora no botão de inscrever-se. Inscreva-se e já ativa o sininho, já ativa as notificações para você não perder nada. Aqui tem vídeo novo toda terça-feira, sempre com dicas, curiosidades, informações relevantes sobre medicina veterinária, sobre ciência, saúde única e saúde animal. Você não vai querer ficar de fora, mas para isso precisa inscrever-se agora. E me ajuda a difundir informação correta, informação de qualidade e de forma totalmente gratuita. Manda esse vídeo para outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. É totalmente gratuito, compartilha esse vídeo. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!